Boa noite a todos. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2025, estamos iniciando o nosso quarto estudo de Maria, à luz da doutrina espírita. Desejamos que todos estejam bem, em saúde, em alegria e muito boa disposição para a gente estudar um pouco Maria. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, A todos que sim, irão tem uma assistir, a todos que irão isso. assistir depois, o nosso carinho. Muito boa noite. Eu convido a Denise para fazer a nossa prece inicial. Depois eu inicio com a nossa leitura Uhum. e a gente começa o nosso estudo de Maria da Ah, noite de hoje. Denise, por tem uma, men- favor. tem uma mensagem aqui dizendo que tem um participante que pediu para iniciar ao Companion. Acho que não, Não, né? Tá. acho que apertou alguma coisa, É, errado. alguma tecla. Então vamos elevando os nossos pensamentos ao alto neste momento, nos concentrando, tendo em nossa mente a imagem de Jesus, a imagem de Maria. Jesus no colo de Maria, cuidando de nosso amado Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos mais uma vez em Seu nome, para que possamos, Senhor, aprender um pouco mais sobre Suas lições, sobre a vida de Maria, sobre seus ensinamentos e que as reflexões que aqui forem colocadas possam realmente tocar os nossos corações, possam realmente nos trazer reflexões, sentimentos e que possamos, Senhor, de alguma forma, aumentar os nossos conhecimentos, a nossa sabedoria e modificar para melhor a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, a nossa maneira, Senhor, de conviver com tantos outros irmãos. Que esse estudo seja bastante iluminado e agradecemos a oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. O texto de abertura chama Mãe Santíssima. Ao nascer em Nazaré, Israel, Maria estava destinada a renovar o mundo na sua condição de pulcritude e amor. Tornando-se mãe de Jesus, adornou o sentimento augusto com sacrifícios e abnegação incomuns, submetida aos impositivos existentes que faziam da mulher uma servidora do homem, de tal maneira manteve-se digna que exaltou a feminilidade, situando-a no seu devido lugar. Seu filho veio trazer luz à escuridão da humanidade, a fim de que se modificassem os hábitos e costumes para melhor. A sua vida no trabalho com seu pai recebia-lhe o carinho e o devotamento ímpares, embora não tivesse qualquer messianato que a ele competia realizar. Quando começou a sabê-lo, o seu desvelo seguiu-lhe as pegadas luminosas até aquela tarde trágica diante da cruz, de impiedade e da alucinação da massa humana, que exigia sua vida no madeiro infamante. Vendo-o, naquele momento, em estertor, sem um amigo, no tumulto que se estabeleceu no Calvário, buscou superar as angústias e dores para perguntar, em pungente agonia: meu filho, que te fizeram os homens? E ele,
com dificuldade nos instantes extremos e finais da existência corporal, respondeu, olhando João, o discípulo amado que a acompanhava. Mulher, não chamou de mãe. Eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. A natureza estava dominada pelo terror que tomava conta daquelas testemunhas perversas do mártir. Ele a oferecia à humanidade e esta passaria a ser sua família. Foi a partir desse augusto momento que todos os homens e mulheres do mundo passaram a ser seus filhos, e ela, a Mãe Santíssima de todos. Hoje, quando o teu calvário parece excruciar-te e o desespero tentar apossar-se dos teus sentimentos, lembra-te de Maria, a Mãe Santíssima, e prossegue alegre e confiante sob o seu amparo. Joana de Ângeles. É, deixa eu só tentar diminuir aqui vocês, porque fica em cima da tela. Vocês estão vendo a tela? Não? Sim. Tá, a tua tela de trabalho, a tua área de trabalho do computador. Tá. Tem compartilhamento. Então eu tenho que voltar aqui. Ah, agora beleza. Agora eu vejo tudo, só que eu não vejo vocês. Eu não vejo ninguém, eu só vejo vocês, tá? Tem um Quando? jeitinho, né, Silvia? Eu não sei, Denise. É que nem eu estou vendo você Olha, quando você coloca em, pelo celular agora. Eu ah, vejo você quando pelo você coloca em celular. compartilhar, do Ah, lado, do lado direito, tem uma função que dá para você aparecer na tela. tá. Eu vou treinar isso. Acho que é Enquanto isso, tá bom. É só você não colocar, Silvia, tela cheia. Não sei qual é o nome que dá. Não é a tela cheia, é o outro nomezinho. Aí você olha o compartilhamento e ainda olha algumas pessoas. tá, mas eu vou deixar assim, que eu tenho medo de mexer e demorar muito aqui. E eu prometo treinar da próxima vez. Ao longo das escrituras, a gente encontra lacunas significativas, especialmente no que diz respeito a algumas figuras centrais do cristianismo primitivo. E entre essas ausências, a gente encontra a escassez de informações de Maria, principalmente após a crucificação do Cristo. E a tradição oral e os escritos apócrifos, eles tentaram preencher essa parte desse silêncio. E essa tradição oral, quando ela começou a ser registrada, elas eram pequenos recortes que iam sendo organizados e escritos em coleções maiores. E nisso eles vão coordenando e colocando outros até ficar um fio condutor. E os livros não canonizados, eles podiam ser mexidos a todo momento. E os escribas, eles eram de todas as localidades. E muitas coisas podiam ser omitidas, sucumbidas, como muitas coisas também a gente deve fazer, que a gente lê nas escrituras, e outras não devemos fazer. As narrativas bíblicas são histórias contadas de pessoas
e seus encontros e desencontros. Esse trecho que eu falei foi de uma fala da irmã Aila, de um estudo sobre as matriarcas de Israel. E cai muito bem para a gente, quando a gente pensa, quando a gente traz em pensamento essas lacunas que a gente tem nos escritos, e a gente tenta compreender por que que tá, o que que acontece com tais omissões. E aí a gente encontra algumas perspectivas históricas, sociais e teológicas dessas lacunas. O papel da mulher na sociedade antiga era uma época fortemente patriarcal. As mulheres, elas tinham uma função restrita na nas comunidades. A estrutura social e religiosa, muitas vezes as mulheres eram excluídas dos espaços e até do ensino e de liderança. E a gente pode, com isso, explicar e entender por que muitas mulheres elas foram fundamentais na tradição judaica cristã, mas foram mencionadas apenas de forma pontuais ou secundárias. E as matriarcas, como Maria também foi uma, ela, elas tiveram uma função muito importante. Elas viraram a chave nessas mudanças radicais que houve na humanidade, como em Moisés e Abrão. E a gente lembra, né, por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. A perspectiva social, né? A gente encontra ao longo das histórias bíblicas as mulheres desempenhando vários papéis, mas os seus relatos não são frequentemente resumidos ou feitos à base de relatos patriarcais. E isso ocorre também porque as tradições orais e escritas foram transmitidas, foram sendo codificadas por sociedades em que a cultura masculina prevalecia. E aí a gente encontra a história de Sara, de Rebeca, de Raquel e de tantas outras que foram tão importantes e que a história foram sucumbidas em pequenos relatos. E há também a perspectiva teológica. Havia um temor de endeusamento a Maria. Havia a tradição cristã, principalmente nos primeiros séculos, eles estavam preocupados em diferenciar as religiões politeístas dos cultos pagãos, que veneravam figuras femininas divinas no Egito, como Ísis, como Artemis, lá em Éfeso, que a gente vai ver um pouco mais lá no fim do nosso estudo de hoje. E o receio de que Maria fosse interpretada como uma divindade também pode ter influenciado essa limitação de referências. Paulo, ele foi o primeiro a falar, a escrever as escrituras do Novo Testamento. E embora em Gálatas, como a gente já viu, ele cite o nascimento do Cristo, ele dá para a gente perceber que a centralidade
como também a gente viu no estudo passado, era o Cristo, era a cristologia e não Maria. Então, era dissociar Maria do papel da intercessora divina. E a história de Maria, ela foi frequentemente apagada ou reinterpretada a ponto de muitas vezes ela não ser reconhecida como judia. E isso aconteceu porque ao longo de muitos séculos a tradição cristã acabou afastando a sua imagem das suas origens do judaísmo. E hoje, de décadas para cá, essa reinterpretação de Maria à luz do judaísmo faz a gente refletir questões atuais, como o diálogo interreligioso, o diálogo com os judeus e cristãos, e principalmente o papel da mulher na história do cristianismo, na história da religião. E isso inclui a veneração popular que há por trás de Maria. Todos nós herdamos memórias e temos interpretações do passado. O que importa é a gente revisá-las, é a gente revisitar as nossas interpretações do passado, melhorar a história e avançar para o futuro. Silvia, Oi, pode falar, boa, minha querida. boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos nós. Um ponto que pode ser também acrescido a essa discussão, ser levantado, é a questão da discussão das mulheres terem alma, né? Foi uma discussão que permeou ali a própria Idade Média. Então, foi algo que pode ter um peso também a isso. Então, as mulheres, existia aquela discussão, tem alma ou não tem? E se tem, ela pode ser, é digna de ser salva tal qual a de um homem? Para nós hoje pode parecer uma discussão bem antiga, bem retrógrada, mas para aquela época tinha todo um significado, todo um contexto histórico. E vale lembrar que até mesmo Kardec, ali na Revista Espírita, ele vai discutir, vai trazer um artigo sobre isso, se as mulheres têm alma ou não. Ele falando que somente há pouco tempo, isso ali no século XIX, essa discussão havia sido encerrada. Então, trazemos esse pontinho a mais aí a ser colocado na observação. Gratidão pela colocação. E nós temos registro de um papiro datado do século III. É o papiro Subtum Praesidium, que está em latim. E esse papiro nos traz os indícios das primeiras adorações a Maria. É um pequeno fragmento contendo uma oração a Maria, uma oração em grego a Maria, e ela foi publicada apenas em 1938. E logo depois, os especialistas, estudiosos em liturgias, em cultos, não é comemorações, em liturgias, em cultos, Celebrações. em celebrações, isso. Eles reconheceram esse texto como uma forma antiga de uma oração familiar a Maria, e conhecida também nas cerimônias gregas, latinas e coptas antigas, que são as igrejas ortodoxas egípcias, e ainda em uso hoje. Esse papiro é esse aqui, esse papiro aqui, e ele é um hino
Ele é um hino e a tradução desse subtum praesidium é sob tua proteção. O estado atual desse papiro, ele está muito danificado, altamente fragmentado, e o hino completo ele foi conhecido apenas através de uma reconstrução. E o seu estado reconstituído, o texto é esse daqui, que quer dizer: refugiamo-nos sob a tua proteção, ó Teotocos, que é a mãe de Deus, que nós já vimos isso. Não desprezes nossas súplicas em tempos de aflição, mas livra-nos do perigo, ó Virgem pura e bendita. Então, essa oração, ela é direcionada a Maria, que ela vem ser chamada de Theotokos e busca uma intercessão, busca uma mediação de Maria, e traz indícios, traz evidências de que o culto mariano já no século III, ele já existia. E o verso desse papiro aqui, segundo os estudiosos, ele é em branco. Isso leva o que a crer? Levar os estudiosos a concluir que ele deveria ser destinado a uso privado. E recentes estudiosos, eles perceberam que essa reproduções, esse papiro, ele havia sido dobrado. E levando, além de ser individual, por ele ser dobrado, que foi feito através de reprodução fotográfica, que eles chegaram à conclusão que ele era dobrado, que ele era usado como um amuleto. Então, isso indica que alguns cristãos lá do Egito, eles começaram a ter o hábito de orar a Maria e pedir a sua intercessão, a sua mediação, já nesse século III, como eu falei. E essa prática demonstrava já nesse período essa devoção já em múltiplas formas, porque a gente vê essa oração no plural da primeira pessoa. Isso quer dizer o quê? Que quer dizer um ambiente comunitário. Então, eles já se reuniam em nome de Maria para fazer uma oração. E era um contexto mais popular e menos elitizado. E aí a gente pensa já, né, na Maria intercessora, na Maria, quando a gente pensa na nossa própria experiência humana, quando a gente enfrenta problemas, quando a gente não consegue resolver sozinho, seja um desentendimento, uma necessidade, um momento de fraqueza, uma necessidade de saúde, um desespero. Muitas vezes a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa de um mediador e alguém que possa nos ajudar a encontrar uma solução para interceder em nosso favor. Então, já nessa época, eles começaram a enxergar em Maria aquela que leva nossas preces a Deus, que levava as preces a Deus. Então, ela já era reconhecida como mãe de Deus e como levava as preces a Deus. Não que Deus necessite de intermediários, mas porque Maria já era compreendida, já era reconhecida como aquela que compreendia as dores e nos apresenta diante do Cristo com amor e compaixão.
E outra fonte que a gente percebe essa evidência precoce de devoção a Maria são os apócrifos, são os proto-evangelhos. Como eu falei, os textos, até não ser canonizados, eles podiam ser mexidos, eles podiam ser escritos e reescritos a todo momento. Então, a gente vê que os próprios evangelhos eram textos mais acessíveis do que aqueles textos produzidos pelos primeiros padres da igreja, que eram, que eram destinados às primeiras comunidades cristãs. E nós, quando a gente encontra estudos sobre algumas pinturas, algumas representações sobre Maria nas catacumbas, que são representações de Maria nas catacumbas romanas, onde ficavam os corpos, né? Entre os séculos II e os séculos IV. E são imagens de mulher vestida com vestes comuns, segurando uma criança no joelho. E há discussões que são representações de Maria, que tem essas imagens pintadas nas catacumbas. Então, alguns acreditam ser representações de Maria com o menino Jesus, mas, no entanto, a identificação dessas imagens, elas não são definidas como Maria e Jesus, porque eram representações funerárias de mães e filhos, eram cenas funerárias comuns do período. E o que se encontrava mais na época, nessa época de registro de imagem, era a devoção, a adoração aos magos, dos três reis magos. Em vez a escassez de imagens de Maria, de imagens da Anunciação, em contraste à predominância da adoração dos magos. Então, há comentários dessas pinturas de Maria, que provavelmente não são. Maria Theotokos. Essa Maria, mãe universal, que daqui a um pouquinho a Grace vai falar um pouco sobre ela foi sendo expandida. E ela foi sendo também associada, mesmo que não quisessem associar a figuras femininas divinas, principalmente como Ísis e Artemis, ela foi sendo comparada durante os primeiros séculos a ela. Quando ela foi declarada Theotokos, que é a mãe de Deus, lá no Concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo, a Maria ela passou a ser associada a Ísis e Artemis, que eram duas deusas veneradas em contextos religiosos anteriores. Ísis, ela tinha o seu filho Horus, e ela era vista como mediadora, como curadora, assim como Maria também foi retratada. Artemis, ela foi adorada no mundo antigo, no mundo egípcio, como uma deusa virgem e poderosa. E Maria passou a ser representada nessa época
com algumas características físicas semelhantes a elas, com olhos grandes, uma forte expressão no rosto, com Maria sentada, segurando Jesus no braço. Eram representações que ligavam a Maria a esse mundo mais antigo. E, de certa forma, foi uma maneira da entrada do cristianismo ser aceita no Egito. Essa associação de Maria a essas deusas nesse mundo mais antigo, nessas culturas mais antigas. E em Atos dos Apóstolos, há capítulo 19, versículos de 28 a 34, há uma referência à resistência dos efésios ao cristianismo devido à veneração a Ártemis. E foi, de certa forma, para que o cristianismo aceitasse um pouco mais, fosse um pouco mais aceito diante dessa cultura um pouco mais pagã. E a Grace vai trazer um pouco sobre essa mãe universal que está no Evangelho de João. Isso. Grace, minha querida? Você me escuta? Oi, Silvia. Sim, perfeitamente. Que bom. Bom, em relação a essa questão de Maria como a mãe universal, a maternidade universal, essa é uma ideia de cunho teológico, mas que resvala na nossa cultura, que chegou até hoje, né? Respiramos muito disso, independente da crença, tudo nos cerca em torno disso, desde a arte, com a pintura, com a música, entre as celebrações religiosas, enfim. Então, toda essa ideia, ela nasce ali a partir é uma ideia teológica e ela nasce ali por volta do século II, do século III, com Irineu de Lyon e ganha mais força aí, ainda posteriormente, justamente, né, no Concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo, quando Maria é considerada como mãe de Deus, né? Do Deus que se personifica, corporifica, e ela a mãe da divindade maior. Então, essa ideia se enraiza com muito mais forças e ao longo dos séculos seguintes. Mas o que envolve isso? Qual é a ideia principal? A ideia é de que Maria, ela seria não só a mãe de Jesus Cristo, o Cristo encarnado, mas que seria também a mãe da humanidade, uma espécie de mãe espiritual, a tutora, a responsável pela humanidade. E essa missão ela teria acolhido no momento em que ela recebeu a incumbência, o convite, né, de ser a mãe do Deus que encarnaria, e coloco Deus aqui pela concepção católica, tá? Desde que isso vem mais forte a partir de lá. Então, conforme ela aceitou o compromisso, a missão, para ser mais clara, de ser a mãe de Jesus, ela estaria aceitando também o compromisso de ser a tutora espiritual, a mãe espiritual da humanidade. E é uma ideia muito acolhedora, muito bonita, sim, mas devemos ter em mente que a doutrina espírita tem lá suas ressalvas. E aqui, como o nosso estudo ele envolve a UNEP, né? Então envolve desde questões evangélicas, as questões evangélicas, mas respaldadas também nos ensinamentos espíritas. Então devemos lembrar que para o espiritismo, para a doutrina espírita, Maria é considerada como um espírito de alta envergadura moral e intelectual, um espírito puro. Kardec vai pontuar isso ali em 62, na Revista Espírita de Janeiro, né? Falando justamente sobre o dogma da Imaculada Conceição. Tem uma explicação muito boa, recomendo a vocês a leitura,
deixarei o link posteriormente no grupo. Então, lá, Kardec pontua categoricamente Maria como sendo o espírito puro reencarnado em missão. E assim foi. Então, para a doutrina espírita, não existe isso de delegarmos responsabilidade a outros. Então, a nossa salvação depende do outro. Não, não. Sabemos que a nossa salvação, entre aspas, é um processo longo de depuração, de crescimento, e que cabe a cada um de nós traçar as diretrizes, adotar os compromissos, as metas e segui-los para que, de fato, pouco a pouco, a gente vá se depurando na caminhada. Então, se algumas orientações religiosas, doutrinárias, trazem Maria como essa grande responsável também pela nossa salvação, o Espiritismo vai interpretar como Jesus, o modelo e guia soberano, o espírito de maior luminosidade e envergadura que encarnou na Terra, para ser o nosso grande farol, a nossa grande luz, e Maria como um espírito grandioso, não tão quanto ele, claro, mas um espírito grandioso, um espírito puro que encarnou, na verdade, na Terra em missão, para também nos servir de modelo. E assim foi, um guia, um anjo encarnado, um espírito puro, demonstrando como deve ser o nosso caminho, como ele pode ser compreendido, sentido e vivido. Mas, ao final, né, Silvia, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa questão do exemplo de Maria a todos nós. E Exatamente. você vai você vai falar mais à frente do versículo de João, né? Quando essa maternidade ela é considerada como registrada na Bíblia, essa maternidade espiritual. O versículo está aqui, minha querida, está na tela. Obrigada. Bom, é Você quer que eu porque, leia? por gentileza. Evangelho de João 19, capítulo 19, versículos de 25 a 27. Estavam de pé, junto à cruz, a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Magdalena. Então, ao ver Jesus, a sua mãe, e de pé ao seu lado, o discípulo que ele amava, diz à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. A seguir, diz ao discípulo: Eis a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua própria casa. Essa é a versão do Haroldo Dutra Dias. Obrigada, Silvia. E é isso. Para muitos, esse é considerado o momento em que, simbolicamente, Jesus entrega a Maria ou reafirma esse compromisso dela enquanto mãe espiritual da humanidade. O João aí seria a representação da humanidade. Seríamos todos nós ali, né? Recebendo Maria a partir daquele momento como mãe. E devemos pontuar também que a missão de Maria como mãe da humanidade, aqui mãe como orientadora, como aquela que ensina, que mostra o caminho, que exemplifica, ela não teria iniciado exatamente aí, mas a partir do momento em que, quando tudo era organizado, desde aquela, segundo Emmanuel, né, ele traz a Caminho da Luz, quando aquela comunidade de espíritos puros se reúne pela segunda vez, a primeira para a formação do orbe e a segunda para decidir sobre a encarnação do Cristo aqui na Terra. Cremos veementemente que naquele momento também foi planejado qual seria a família de Jesus. Quem seria o pai, a mãe, os responsáveis, toda aquela equipe que iria dar o suporte espiritual, permaneceria, né, na erraticidade, na espiritualidade, e outra parte
encarnaria ou reencarnaria em tarefa, em missão, em compromisso. Alguns com um pouquinho mais, outros com um pouquinho menos. Então, vem todo aquele grupo espiritual para dar o suporte, né? A missão do Cristo contou com vários espíritos nobres, vários espíritos luminosos, e outros nem tanto, mas que também foram essenciais para toda aquela caminhada, né? Para todo aquele processo. E é isso, por enquanto. Bom, agora a gente vai dar um salto e pensar um pouco na casa de Maria, em Éfeso. Tem um nome difícil aqui, que eu não vou me atrever a falar, que quer dizer Monte Rouxinol, em turco. Esse é um local sagrado para cristãos e muçulmanos, pois acredita-se que aqui tenha sido a residência de Maria após deixar Jerusalém. Nós assistimos um vídeo no começo do Rodrigo Alvarez, que ele conta um pouco sobre esse vídeo, desculpa, que ele conta um pouco sobre essa casa, sobre a Anne Catherine Emmerich, que é uma freira alemã, e é um local de peregrinação e devoção, e é mantido como um símbolo espiritual importante para a fé cristã. E essa descoberta dessa casa foi baseada nas visões dessa freira. A gente vê aqui a espiritualidade de uma mulher, né? Ela, independente do credo, de ser uma freira, ela tem visões. Ela descreveu detalhes específicos sobre a localização e a estrutura desse local. E em 1898 começaram escavações e revelaram uma superfície de pedra preta queimada aqui, e arqueólogos identificaram como restos de uma lareira, confirmando as descrições presentes nos escritos de Emmerich. E em 1905, o Papa Pio X, ele reconheceu a descoberta desse grupo religioso que explorou o local, e a partir de 1914 ele reconheceu esse local e deu como um local de peregrinação. Depois houve vários embates, guerras, houve destruições, mas hoje o local ele se tornou um espaço de tolerância religiosa, onde freiras francesas hoje tomam conta do local e peregrinos de várias crenças se reúnem nessa residência que acredita-se que tenha sido a residência de Maria após ela ter deixado Jerusalém. Ô, Silvia, Oi, minha querida. só acrescentar umas coisinhas. Sim, claro. Chama de lugar do Montanha do Roxinol, e contam muitos que visitam o lugar, e um deles que pontua muito isso é o Severino Celestino, que o lugar tem esse nome justamente pelo canto das aves, que é muito marcante na região. Então, dá para sonhar um pouquinho em pensamento, imaginar, né, que era esse som que Maria mais escutava, partindo do princípio que, de fato, foi aí onde ela passou boa parte, né,
da idade mais avançada em companhia de João. E em relação às visões da freira, né, que ela é considerada como a freira mística, nós vemos nada demais para a gente, né, como além da manifestação da mediunidade, de uma mediunidade ostensiva, vidência, de clara evidência. E o curioso é porque ela estava enferma e tinha essas visões. A princípio não deram muito crédito, mas algum tempo depois, se eu não me engano, dois sacerdotes resolveram seguir exatamente o caminho que ela dizia, né, para ver se chegava nesse lugar, nessa casa, ou pelo menos nessa construção. E eles seguiram, porque se falava até então que a casa ficava em Éfeso, mas na verdade não é na cidade, ali na área central de Éfeso, é um pouquinho afastado, mais para a área das montanhas. E eles seguiram exatamente o percurso apontado pela freira, né, pela Catarina Emmerich. E chegaram de fato, né, no lugar, na edificação, que já não tinha o teto, a essa época já havia caído, mas se sabia pelas tradições locais que ali havia sido um espaço de culto no passado. Então, desde as primeiras comunidades cristãs ali em torno, na região, já cultuavam aquele lugar como sendo a casa da Virgem Santíssima. Então, foi um ponto a mais para trazer credibilidade, né, às visões da freira, que ela foi, inclusive, beatificada, acho que por João Paulo II, se eu não me engano. Sim, ela foi beatificada, sim. Sobre Maria, né, ter vivido em Éfeso, a gente, a gente tem, como a Grace disse, baseado nas visões de Gianni Caterini. O João, como a gente sabe, João foi destinado a cuidar de Maria, né? E João, ele, ele realmente, ele viveu em Éfeso, mas não há certeza do tempo, do quando exatamente ele chegou em Éfeso. Quando Paulo chegou em Éfeso pela primeira vez, por volta do ano 52, João não é mencionado, mas sim Apolo. Apolo era um judeu alexandrino que ensinava sobre Jesus a partir do conhecimento de João Batista. E Paulo, ele batizou novos convertidos e estabeleceu ali em Éfeso o cristianismo na cidade. E Éfeso, ela era um grande centro comercial e religioso romano e tornou-se um território missionário de Paulo. Mas também houve resistência de artesãos que lucravam com o culto pagão e com o culto pagão a Artemis. E por volta de 56 a 57, Paulo precisou fugir de Éfeso devido a alguns conflitos comerciais relacionados ao culto à deusa Artemis. E já sobre João, há o registro que ele permaneceu em Éfeso até o fim da sua vida, morrendo por volta do ano 100 depois de Cristo. E algumas tradições apontam que ele morreu em uma cabana em uma montanha próxima à cidade onde ele poderia ver o templo de Ártemis, que poderia ser a casa de Maria, né?
que pode ser a casa de Maria. Desde o século II, o túmulo de João é venerado em Éfeso. E eu acho que é esses bispos que a fontes do bispo Policrates e São Jerônimo, eles reforçam a presença de João na cidade. E há tradição cristã de que João morreu em Éfeso e que foi sepultado lá. E peregrinos já visitavam, já mencionavam uma igreja construída sobre o seu túmulo. E João, ele também teria sido exilado em Patmos durante o reinado de Domiciano. E ele retornou a Éfeso mais tarde para viver os seus últimos dias. E evidências históricas e tradições sobre João e Maria em Éfeso, ela contrasta esses relatos místicos sobre relatos místicos, históricos e arqueológicos. Há uma tradição também de que Maria teria morrido e sido enterrada em Éfeso. Mas não há tradições, não há registros que confirmam essa hipótese. Outras tradições também sugerem que João manteve o túmulo de Maria em segredo. Catherine, a Ana Catherine Emmerich, ela sustentava em suas visões que Maria viveu seus últimos dias na casa, hoje, na casa que a gente viu, na casa conhecida como Casa de Maria, né? E há uma igreja mariana em Éfeso, construída no século IV. Então, isso reflete a possibilidade de Maria realmente ter vivido na cidade. Embora essa tradição sugira que João levou Maria para Éfeso, há questionamento histórico que ela tenha permanecido em Jerusalém, mesmo após as perseguições. O que falam também que Maria viveu 3 anos em Jerusalém após a ascensão de Cristo e depois passou 9 anos em Éfeso, mas também não há comprovação histórica. O que nós temos? Acho que aqui, essas cidades aqui, esqueci de falar, essas cidades aqui, a tradição também, outro registro de que realmente Maria pode ter morado em Éfeso, lá na casa, a tradição nos mostra que João, ele era considerado o apóstolo da Ásia. Naquela província, a sua influência nas igrejas da região, incluindo essas cidades aqui, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que se tornaram igrejas, embora Paulo tenha fundado a comunidade cristã em Éfeso, João parece ter sido uma figura central na região, na Ásia. E era uma região de muitos judeus.
Então, isso, João pode ter levado Maria, como uma judia também, para um local que ela também se sentisse mais confortável. E João, ele teria 42 anos, e ele teria muitos anos ainda de atividade missionária pela frente. E após a ascensão do Cristo, nós temos a dispersão dos apóstolos. Após a perseguição em Jerusalém, especialmente a fuga de Pedro e João, Barnabé, ele foi enviado primeiro, mas os apóstolos, eles ainda não estavam organizados para grandes missões quando Cristo morreu. Quando Cristo foi morto. E a perseguição iniciada pelo rei Herodes Agripa em 42 depois de Cristo levou à morte Tiago, irmão de João, levou à prisão de Pedro, que escapou milagrosamente. E a tradição, né, os registros nos mostra que Pedro foi para Roma nesse período. E João também fugiu de Jerusalém. E aí levanta a questão, né, sobre Maria, onde ela estaria nesse momento. E é provável que ela não estivesse mais em Jerusalém nesse momento, ou ela teria fugido com João, ou ela já teria fugido antes. O argumento que a gente encontra é que nas primeiras viagens missionárias, elas começaram por volta de 42 depois de Cristo, e é baseada em tradições antigas, ainda que não canônicas. E Clemente de Alexandria e Eusébio, eles têm relatos de que apóstolos permaneceram em Jerusalém por 12 anos antes de partirem para missões. E há informações também de Hipólito de Tebas de que Maria teria vivido com João em Jerusalém por 11 anos. Embora Paulo ele, ele, ele tenha essa questão bem judaica dele ter fundado bastante igrejas, né, bastante comunidades, João, como eu falei, ele era uma figura central na Ásia. E a Anne Emmerich, ela relatou visões também sobre a presença de comunidades cristãs primitivas lá naquele monte do Rouxinol, perto de Éfeso também, onde Maria teria vivido. E São Jerônimo, do século IV, ele menciona que João tinha um quarto de hóspede em Éfeso e que para amigos queridos, e isso mostra que ele era bem acolhido em várias das comunidades, para ter um quarto de hóspedes para receber amigos, né? E, e eu acho que, deixa eu ver, Grace tem alguma contribuição aqui? E a gente
encerra esse estudo, se a Grace não tiver contribuição, e a gente abre para vocês, com a certeza de que esse silêncio sobre Maria nos evangelhos, ele ecoa de maneira muito profunda na história da humanidade, né? E soa como um convite para a gente tentar entender um pouco o que há por trás e, ao mesmo tempo, para a gente um convite à introspecção, à vivência do amor, à entrega confiante. E essa escassez não é um vazio, mas é um mistério que nos convida a contemplar e nos ensina que a imortalidade da alma, né, transcende qualquer narrativa terrena. E aí a gente pensa que Maria não é apenas uma lembrança histórica, mas é uma presença viva que ultrapassou tanto tempo, tantas culturas, tantas crenças, inspira e ampara tantos corações aflitos, irradiando através dos tempos a sua maternidade universal. Grace, quer comentar mais alguma coisa? Eu posso sonhar em que papiros inéditos ainda possam ser encontrados falando sobre Maria, porque eu sou dessas. Desejo de verdade que isso aconteça, embora saiba que as possibilidades são mínimas, mas não impossíveis. Diante de tudo isso que você trouxe, né, Silvia, do contexto social, cultural, também acrescentando aí a questão da depreciação do elemento feminino por milênios mesmo, então podemos concluir que, de fato, muita coisa não foi pontuada sobre Maria por esses motivos e também pela própria forma de redação, né? Textos curtos, objetivos, sucintos, então pensamos que muita coisa não era considerada como importante para merecer ser escrita ali, ser pontuada ali, né? E, inclusive, eu já disse em alguns outros estudos, e peço a licença para trazer também aqui, isso que uma das coisas que eu mais sinto falta é de que tenha ficado um versículo escrito sobre, um versículo mesmo, em que momento Jesus sorriu? Em que momento Maria se alegrou com o crescimento, com todo aquilo que ela via em torno do seu filho pequenino? Talvez tenhamos aí muita coisa nos apócrifos, né? Não tão valorizadas quanto deveriam, mas não exatamente dessa forma. E lembro que quando mais jovem eu ficava pensando, como é que alguém morre, isso ainda com a compreensão católica, eu pensava, como é que alguém morre aos 33 anos e não sorriu uma única vez, não gargalhou uma única vez, não contou uma piada, não riu com os amigos? Não, isso não é possível. Sobretudo, agora já trazendo um pouquinho da perspectiva espírita, um espírito puro, um espírito muito mais do que puro, na verdade, crístico, né? Que na escala é superior. Então, um espírito que goza de uma felicidade que sequer conseguimos alcançar ou meditar sobre. Alguém que vivencia essa felicidade plena, o amor pleno, a esperança no mais alto grau, que confia, que vive em comunhão com Deus. E assim também, numa escala um pouquinho menor, mas também nessa linha, Maria. E é curioso porque somos tão apegados a essa perspectiva do material,
do aqui e agora, do que vemos, do que sabemos, que é complicado pensar que Maria foi uma personalidade, foi uma jornada importantíssima, claro, com uma missão que ficou aí, que vai continuar por milênios e milênios, mas como é difícil a gente imaginar que é um ser sem sexo, não é homem, não é mulher, espírito não tem sexo, certo? Então, pensar em Maria sempre nessa versão feminina, mãe, a matriarca, e pensar também nessa perspectiva de um ser sem sexo, um ser elevadíssimo que vive ali também em comunhão com a divindade superior, confesso que para mim ainda parece um pouquinho confuso, não sei se para vocês, mas talvez isso demonstre muito mesmo da nossa pequenez espiritual, né? Do quanto realmente ainda somos apegados àquilo que conhecemos e que vivenciamos no aqui, no agora, ou numa história que ficou contada e registrada. É isso. Perfeito, Graça. Alguém quer falar alguma coisa? Algo que estudou, alguma dúvida, alguma pergunta? Ali naqueles vídeos, né, ele comenta, né, que o corpo de Maria não foi encontrado, né? Isso é bem, bem bonito mesmo, né? E eles não sabem, né, o que que aconteceu. E tem o dogma da, dela ser assunta, né? Dela Ele subir ao comenta lá. céu. Da Ele, dormição e da assunção, né? Da Assunção. Que ela teria subido aos céus em corpo e alma, E não só ela. em alma, em espírito, mas em corpo também. Daí a justificativa pelo corpo não ter sido encontrado. Uhum. É, bem interessante. E É um apesar disso, eles dogma, respeitam, né? Eles respeitam até hoje. exato. E que traz uma proximidade a mais em relação ao que pode ter acontecido com o corpo de Jesus, né? Que também não foi encontrado. Então, se acredita na ressurreição da carne, né? Outra perspectiva a ser pensada, a ser estudada, a ser analisada, mas que traz uma linha de proximidade e raciocínio muito grande, né? Correlacionando o desfecho da jornada de Maria com a do próprio filho, né? Jesus. E a história, né, de Emerick é uma história bonita também. As pessoas se interessarem em dar uma lida, né? Interessante. E depois Isso, ela foi considerada como uma santa, né, pela Igreja Católica, mas teve algumas polêmicas para isso, mas é interessante. Quem quiser. sempre tem, né? Mais uma médium sendo canonizada, sendo beatificada, não descrendo, claro, nos méritos dela, na sua evolução moral, mas a verdade é que vemos algumas canonizações e beatificações ocorrendo em torno de manifestações mediúnicas, né? Chamados milagres também. Sim, E alguém nos comentários até fez algumas referências em relação a ela. Infelizmente, já faz algum tempo que eu li sobre, mas existe uma publicação dos relatos dela, foram escritos e publicados sobre, em forma de livro. Então, vale a pena a pesquisa, depois podemos ver isso para trazer. Ela traz não só em relação à casa da Maria, mas ela descreve minuciosamente todo o Calvário.
Então, cogita-se de que ela teria vivido na época do Cristo e presenciado tudo aquilo. Daí ela trazer isso, né, na consciência, mente em forma de visões, a clarividência. É isso mesmo. Aí é, não veio. Os comentários em relação ao corpo, né, de Maria, de Jesus, existem diversas linhas de abordagem, desde a desmaterialização, que sim, seria possível, desde alguém ter escondido os corpos, já ter escondido o corpo, quando falamos de Jesus, como um pedido do próprio mestre, que assim procedesse para evitar consequências a partir disso. Então, são muitas linhas de raciocínio, existem obras sobre, mas cravar ali uma resposta como sendo a correta, infelizmente não nos vai ser possível. Aí. Silvia, estão perguntando nos comentários sobre o estudo do NEP, que é o estudo de verão agora, e quando ocorre o nosso estudo e horário. Você quer responder? Microfone, Silvia. É Desculpa, Margarida. estava no mudo. O nosso estudo de Maria vai terminar daqui a 2 domingos, mas nós estamos com vontade de fazer um miudinho de Maria, estudar com mais calma, porque aqui a gente passa, né? Passa, que nem todas essas contribuições que a gente traz, a gente passa só por elas. Então, são contribuições que dá para a gente ir devagarzinho. E a gente está para decidir como que a gente vai encaixar o estudo de Maria. O estudo de Paulo e o Evangelho à luz de Joana são aos domingos, neste horário, e continua após os 6 dias que a gente planejou do estudo de verão de Maria. Aí vai ter, acho que um domingo que vai ser uma pausa, que é domingo de carnaval, me parece, e depois a gente retorna. A gente coloca o convite para quem desejar entrar no grupo do NEP Alcione, são os estudos regulares, e a gente vai estudar a melhor maneira de como a gente continua o estudo de Maria, porque Maria é como aquela mensagem que eu coloquei de um autor, né, que quando a gente pensa em Maria, quando a gente começa a estudar sobre Maria, nunca se diz o bastante. A gente nunca estuda o bastante. Que nem você pode pegar um Magnificat e ir por versículo a versículo, que é o que a gente faz nos nossos estudos regulares de NEP, né? Aqui a gente não tem como a gente pegar um texto e ler o texto e ver o que está, ver o contexto histórico, ver os ensinamentos doutrinários que há por trás, contexto social, que nem o estudo de NEP, um dos princípios é o diálogo interreligioso. E para quem não conhece, não sei se todos conhecem a irmã Aila, que é uma irmã católica
espírita. Ela mesma se diz espírita, né? Ela é Bárbara, e eu sou estudante dela, eu sou aluna dela, né? E ela, e nós estamos estudando esse mês as matriarcas de Israel. E tem todo esse lado feminino, esse lado patriarcal, que aí eu estava olhando agora o chat aqui, né? E a Elis falando da cultura patriarcal também. E a gente vê, hoje a gente encontra esse machismo, essa cultura ainda machista, imagine naquela época. E então é tão a gente estudar aos poucos, estudar devagar, pegar um texto e identificar esses traços e identificar a força dessas mulheres, a força de Maria por trás de Jesus, a força que levou ela a ser escolhida para carregar essa missão, as dores que ela enfrentou. E hoje, a força que ela tem para auxiliar a quem sofre, para ela auxiliar quando nós precisamos de mediadores, quando a gente não dá conta de resolver as nossas dores e a gente precisa de uma intercessora, quando a gente precisa de uma mediação. A gente estudar as visões de Maria. Então, eu acho que não dá para parar, né? Então, o estudo de, voltando ao estudo do NEP Alcione, o estudo regular, ele começará, ele voltará agora. Acho que o nosso estudo termina quando, Vera? Você lembra? É dia 26? Eu acho que é uma Isso, Você semana sabe? antes do 26. carnaval, porque o carnaval é no 23. último fim de semana de fevereiro, já abriu, já março, já matei março aí. Deixa eu. É, é 23, 26 o Silvinha. nosso. É, Gente, então. todo mundo aqui se perdeu nas datas. A gente É, emendou basicamente Natal com Réveillon e já estudo. Saímos de um estudo, teoricamente, para não, ter nós férias, e fizemos. emendamos outro. Ano passado, esse ano a gente fez uma pausa entre o Natal e o Ano Novo. Ano passado a gente não fez pausa entre o Natal e o Ano Novo, a gente foi direto. É, O depende de NEP, quem é o agente. o estudo regular parou e a gente começou com Divaldo Franco e Joana com Vidas Vazias e o auxílio aos suicidas, aos depressivos. Meus queridos, por favor, alguém quer falar algo? Alguém? Lara, minha querida, quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma experiência que tem com Maria? Eu vou falar uma, então. Eu achei tão bonito essa semana. A gente não tem tempo para nada, né? Para nada, nada, nada. Mas aí a gente quer arrumar mais coisa, né? Uma amiga que eu encontrei no final do ano, num velório, ela me convidou para ser voluntária num projeto que ela e mais 8 amigas desenvolvem de fazer bonecas de pano para crianças, para meninas e para meninos é outro brinquedo costurado. E eu fiquei com aquilo. Ano passado, entre tantas, eles mandaram não sei quantas bonecas aí para o Rio Grande do Sul. Acho que foram muitas bonecas.
E aí eu pensei, aceitei um convite para o café da tarde, fui, sexta-feira, para esse tal de projeto. Eu cheguei na casa dessa minha amiga, quase todas eu conhecia, quase todas as 8, né? Acho que conheci umas 6, 7. Aí ela falou: ah, vem cá. A mãe dela está acamada, com cuidadora, muito doente. Aí ela me chamou para ir ver a mãe dela. Ela falou: olha, Silvia, ela não lembra quase nada, mas tem uma coisa que ela lembra, que é o rosário de Nossa Senhora Aparecida, de Nossa Senhora, de Maria, que ela lê, que ela recita todo santo dia. Uma senhorinha que mal estava conseguindo falar, recitando Maria. Eu achei tão bonito aquilo, uma fé tão grande. E não tem preço a fé em Maria, né? Não tem preço. A Lara tinha aberto o microfone, aí ela fechou de volta. Só Gente, que eu estou vocês vendo estão aqui. pressionando ela. Eu posso defendê-la. Não, imagina. Já são Ai, duas boa semanas que eu noite. estou só escutando isso. Lara, qualquer coisa fala assim: oi, tudo bom? Eu sou Lara, eu gosto de Maria, passo a bola. Ah, sim, então deixa eu falar. Eu sou muito fã de Maria. O pessoal que participa eu participo de outros grupos de estudo, sabe um pouquinho. A minha vivência com ela vem desde a minha avó. A minha avó era devota, né? À toa que o nome dela era Maria da Conceição. E eu moro aqui na cidade do interior, então aqui a gente, essa questão, a padroeira aqui da minha cidade é a mãe de Maria, é Nossa Senhora Santana. Então tá tudo muito ligado, né? À toa, né? Que a gente vem para os lugares adequados à nossa necessidade. E aí, no povoado que minha avó morava, aqui da cidade que eu moro, aqui no interior de Sergipe, a padroeira é Maria da Conceição, que por coincidência é o nome de minha avó. E ela era muito participativa e tal, lá na capela, fazia grupo, fazia parte do Coração de Maria. Então, ela era muito mesmo engajada nos eventos, nas atividades relacionadas a Maria. E aí vai levando a família toda. Então, minha mãe, eu, então a gente participava muito. E aí a minha mãe, ela recebia, quando era ainda católica, aí entra aquela transição de católica para espírita, porque no espiritismo que começou foi uma tia minha, e aí foi levando a gente. Hoje é minha tia, minha mãe, minha outra tia, eu, e por aí vai. Então, a gente recebia a imagem eu não sei se vocês sabem, de Mãe Rainha, que é uma cultura que tem, que os católicos todo mês recebem, algumas pessoas, né, recebem a Maria em casa, a imagenzinha dela com Jesus. E aí vai passando, é como se fosse uma novena, vai passando, depois que você fica um dia, faz as orações, e aí no outro dia você passa para outra colega, outra vizinha, alguém que faz parte desse grupo. Então, todo mês a gente recebia e aí fazia aquelas orações. Eu, como criança, não, digamos assim, não tinha tanta percepção assim da importância daquele ritual, né? Lá em minha casa. Mas minha mãe sempre fazia tudo certinho, a gente rezava e tal, agradecia. Tinha um livrinho que tinha o roteiro da oração. E aí eu me lembro que às vezes, eu, quando criança, passava algumas dificuldades, algumas situações difíceis, e às vezes a imagem estava lá em casa. Aí eu ficava conversando, rezando, pedindo a Maria, e ela intercedia por mim, viu? O que eu pedia, eu conseguia. E aí eu fui criando esse laço com ela. E aí até hoje, então, muitas situações assim de dificuldade que eu já passei, eu peço a ela e ela intercede muito por mim. Então, assim, eu tenho um carinho enorme por Maria. E aí eu tenho algumas situações que eu vivencio em sonho.
eu recebo algumas orientações quando durmo. E eu tive um sonho uma vez muito interessante, muito interessante. E teve outra situação que eu lembrei agora também, mas deixa eu contar esse sonho. Eu tava no sonho, alguém aparecia para mim, um benfeitor, eu acho que era do sexo feminino, não lembro, não me recordo assim com exatidão. E aí a pessoa dizia bem assim, e é bem interessante, porque quando a gente está em sonho, a gente é bem espontâneo, é bem engraçado. Então eu sou bem assim, tipo, do meu jeito mesmo, então não tem muita cerimônia, não. E porque quando a gente está encarnado, a gente tem cuidado com algumas coisas que a gente vai falar, né? Mas quando a gente está mesmo com a nossa personalidade ativa, e aí no sonho o benfeitor, né? A benfeitora chegava para mim e dizia bem assim, ô Lara, aí eu dizia, oi. Disse, você tem uma tatuagem, né? Eu disse, não, tenho tatuagem nenhuma. Aí a benfeitora disse bem assim, tem? Eu disse, não, nenhuma tatuagem eu tenho. Ela disse, você tem uma tatuagem gravada no seu antebraço. Você tem um lírio aí nesse antebraço seu. Eu digo, como? Eu nunca fiz tatuagem. Aí quando ela falou isso, e eu olhei, eu em sonho, olhei para o meu antebraço, eu digo, deixa eu ver, tinha um lírio. Lindo lírio, nunca me esqueço dessa imagem. Era a flor e o caulezinho assim verdinho, um lírio branco. Lindo. Eu disse, oxi, e como é que essa tatuagem apareceu aqui? Eu nunca fiz tatuagem. Ela disse, pois é, você tem tatuado em você o lírio branco. Aí eu disse, poxa, mas por que esse lírio? Aí ela falou assim, é o símbolo dos seguidores de Cristo. Eu disse, eu fiquei, eu digo, como assim? Eu digo, meu Deus, eu sou tão imperfeita, como é que eu posso ter uma imagem dessa? Aí eu nunca tinha parado para refletir sobre lírio. Eu digo, deixa eu pesquisar. Aí quando eu acordei, né, que a gente acorda toda feliz da vida, naquele sonho maravilhoso. Aí eu fui pesquisar. Aí quando eu pesquisei, tinha realmente que o lírio branco está associado à espiritualidade e tal. E aí quando eu assisti agora no final do ano o filme de Maria na Netflix, aí eu vi que passa aquela parte que está no templo e tem uma hora que ela está cuidando de um monte de lírio branco, igual o lírio branco que eu sonhei. Eu digo, meu Deus, que lindo. Na hora eu cheguei, eu fiquei assim, emocionada. Eu digo, meu Deus do céu, olha para isso. De certa forma, tem alguma ligação com ela, com Maria. Eu fiquei assim, encantada, né? E aí, e eu lendo também, as pessoas relatam muito, né, sobre essa questão de Maria, de flores. E aí eu associei uma coisa com a outra. E outra situação que eu vivi foi quando eu estava um dia no meu trabalho, estava passando um momento um pouco difícil, e aí era um plantão de 24 horas, para quem não sabe, eu sou enfermeira. E aí eu estava muito preocupada com a paciente, assim, e eu fiquei assim, preocupada, e eu rezei assim, pedi ajuda. Eu sempre peço a Maria, né? Porque eu sei que a ajuda vem. E aí teve um momento que é o momento que a gente tem aquela pausa, que é o momentozinho que a gente tem do descanso. E aí eu fui descansar e cochilei, e aí no sonho apareceu uma senhorinha, que foi uma das fundadoras do Centro Espírita que eu faço parte, que é Anitta, o nome dela. E era uma senhorinha que eu desde criança tinha muita ligação com ela, e eu chamava ela de vovó, chamava de vovó Anitta, e ela sempre chamava a gente de filhinha. Aí eu sonhei com ela. De vez em quando eu sonho com ela. No sonho ela apareceu para mim, apareceu ela e outro senhor bem alto, todo vestido de branco. Aí ela dizia, filhinha, eu disse, vovó, a senhora por aqui, ela é filhinha. Ela disse, oi, filhinha, não fique muito preocupada, não. Não se preocupe que tudo vai dar certo. Não fique assim angustiada, nem tão preocupada. Tudo vai dar certo. Aí eu fiquei assim com aquele consolo, assim, eu digo, oi, Maria ouvindo minhas orações. E realmente, depois tudo se resolveu, ficou tudo tranquilo. Mas, assim, sempre recorro a ela e eu sempre tenho experiências muito boas com Maria. Então, já é desde a minha infância que eu tenho essa ligação com ela. E, enfim, é essa história. De vez em quando, eu tenho muitas experiências interessantes em sonho. É porque o estudo, como é focado em Maria, nos outros estudos, assim, à medida
que eu participo à medida que a gente vai, a depender da temática que a gente vai trabalhando, eu vou me recordando dessas experiências espirituais que eu tenho durante o sonho. É isso. Silvia, Marcos Fernandes, ele pediu também para falar. Tudo bom, Marcos? Olá, boa noite, tudo bem? Sempre legal a gente ouvir sobre Maria, né? Esse espírito evoluidíssimo, né? Eu só fico, não é o caso aqui, tá? Mas às vezes eu escuto em outros lugares uma certa idolatria, né? E a gente sabe que na doutrina espírita a gente não idolatra ninguém, porque nós mesmos um dia chegaremos nessa condição, né, de um espírito como Maria. Mas ela, como exemplo de um espírito de alta envergadura, é um dever nosso até estudar a sua passagem aqui pela Terra, né? Eu costumo dizer isso até mesmo para a questão de ver muitos casos, até em palestras que eu faço, onde tem lá um quadro, né? Nossa Mãe. Fico imaginando, né? Mãe não tem esse título no plano espiritual, né? Nem a nossa mãe, que é a biológica nessa encarnação, vai ser a nossa mãe, né? Lá no plano espiritual, porque todos nós somos irmãos, né? Então, só fico um pouco preocupado com essas idolatrias, né? Que são compreensíveis, trazidas até de outras religiões para aqueles que se entram no espiritismo, né? Mas já que teve um relato muito lindo aí da Lara sobre Maria, tem um livro que é o livro da prece, do Palhano Júnior, não sei se vocês conhecem, onde ele explica ali sobre a prece, né? E tem uma história muito bonita de umas crianças, eu acho que o estado é Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil aconteceu, que foram vítimas de queimadura, né? Três irmãs. E no desespero, porque esse estado cada cidade, a mais próxima é 300 quilômetros, né? Pertinho uma da outra. E era uma queimadura muito grave e não tinha como deslocar essas crianças de carro, né? Não iam aguentar. E aí uma equipe de uma casa espírita, que é que escreve esse livro, na verdade, faz oração para o plano espiritual. Nem fez diretamente para Maria, fez para o plano espiritual. Aí aparece um funcionário da fazenda e fala: gente, o meu patrão tem um avião. Vamos pedir então que ele ceda esse avião, né? E aí ele foi até o patrão, ele pediu para o patrão o avião, ele não pode, arranca os bancos lá, né? Põe as três crianças e leva. Levou as três crianças e elas foram curadas. Aí a equipe espiritual dessa casa espírita se reuniu novamente para agradecer, né, a cura das crianças. E aí eles receberam a notícia de que a prece tinha chegado até Maria. E ela pediu para que a sua equipe espiritual fosse ajudar na solução do problema. E aí a equipe espiritual viu que uma pessoa tinha um patrão, que tinha um avião e tudo mais. Mas vocês verem, então, como que esse espírito Maria, ele é atuante, não só aqui no nosso Brasil, mas no planeta Terra, e dizem até que ela é responsável por retirar espíritos das regiões inferiores, né? Então, quer dizer, realmente é um espírito de muita envergadura, né? Lógico que não é ainda a alçada de um espírito puro como Jesus é, mas está muito próximo dele, né? Então, era essa apenas a minha contribuição. Olha, é, quanto à idolatria, a gente vê no estudo, a gente viu no estudo de Paulo agora, e Paulo ele traz bem isso. A gente não deve seguir homens e nem a gente tem que seguir quem? Cristo e Maria, né? Não idolatrando, mas a gente deve segui-los como guia,
e como modelos. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes segue, a gente segue palestrantes como ídolos, a gente idolatra pessoas, então a gente tem que ter esse cuidado tão grande, que às vezes a gente idolatra pessoas e deixa Cristo e deixa Maria até a segundo plano. E essa questão de prece chegar a Maria, a gente tem relatos aqui também de que preces chegam a Maria. E Maria e Cristo estão tão perto da gente, estão a uma prece de distância apenas. A gente que sente eles, às vezes, distantes e coloca uma distância, mas eles estão muito perto da gente. E eles são a nossa família, eles são a nossa família, e estão pertinhos para nos ajudar. Meus queridos, estamos no nosso horário, já passamos 8 minutos. Podemos encerrar ou alguém tem alguma contribuição que queira falar? Semana que vem, nosso estudo é sobre Judas. A gente vai começar a refletir sobre como Maria auxilia os que sofrem terrivelmente, como ela auxiliou Judas. Então, vai ser um estudo muito bonito, profundo. Oi, Oi, Maria Elizabeth. oi, Beth, aí tá só Elizabeth. Beth. Oi, Tá só Beth. Beth. O meu relato é o seguinte: é, vim de família católica, minha mãe, né? Católica, assim, fervorosíssima, tanto que eu ligava para ela para pedir orações, porque eu confiava mais na fé dela do que na minha, sempre. Ela não está mais entre nós. Mas é interessante que eu fui criada no catolicismo e até hoje sempre oro a Maria, sempre. Mas depois que eu entrei no espiritismo, é, eu me acovardei, porque pedem muito para fazer oração. Eu, em casa, sempre louvo a Maria, né? Eu, a Deus, a Jesus e a Maria, estão os três sempre juntos comigo. Mas quando eu faço prece espírita, só faço referência a Deus e a Jesus. Mas às vezes, vou confessar agora, mas às vezes, logo em seguida, vem no meu pensamento também o louvor a Maria Mãe Santíssima. Mas eu não profiro, eu não sei se isso é uma covardia, né? Porque no Espiritismo não se tem isso, né? De fazer referência a Maria nas orações, né? Eu nunca vi, né? As pessoas não fazem, então, sabe, eu acho que eu vou passar agora a fazer, a fazer referência a Maria, porque eu sempre digo glória a Deus Pai, glória a Jesus, glória a Maria, é o meu início de oração sempre, né? Mas quando eu faço no grupo espírita, eu suprimo Maria, mas meu pensamento fica. Só isso. Muito bem, minha Obrigada. querida Obrigada. Beth. Muito bem, minha querida Beth. E prece é uma conversa, né? Uma conversa. Então, uma conversa com Deus, conversa com Jesus, conversa com Maria. A gente não precisa ter vergonha, que nem quando a gente fala que quem quer fazer a prece é simples, é de coração, não é prece pronta, não é uma palestra espírita. Pode ser abençoe esse estudo que está para começar, abençoe a todos que estão aqui. É uma conversa, conversa com Deus, conversa com Jesus, conversa com Maria, é próximo. A gente tem que sentir eles próximos. A gente tem que sentir que ela está para nos auxiliar. A gente tem que sentir eles próximos. E certinha, Beth, a gente tem que
lembrar que Maria, quem ela foi, que Jesus veio quando o amor veio à Terra, né? Eu gosto de usar essa frase. Cristo foi o amor que veio à Terra. Ele veio à Terra, o amor veio à Terra através de Maria. Então, vamos trazer ela como protagonista, ela que foi apagada das histórias. Tem tanto relato aqui no a Elis colocou tanta contribuição aqui, eu vou ler depois. Os chats ficam gravados, eu vou e a gente coloca as contribuições depois no grupo. Juliette, minha querida, você está aí para fazer a nossa oração? A Juliette Silvia, precisou ela sair. saiu, ela disse que tem Elas. cuidado do bichinho dela. Perfeito, então. Aí Alguém ela quer pediu que fazer eu a nossa fizesse a prece? prece. Ela já Você- deixou Ela deixou a organizado tarefa para para mim. Lara. Perfeito, então, Lara, minha querida. Vamos lá. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de mais um domingo em que nos reunimos para conversar, para compreender, para conhecer mais a nossa querida Mãe Maria, esse Espírito maravilhoso que tanto intercede por seus filhos sofredores, em especial pelas nossas dores, né, as dores da nossa alma. Então, muita gratidão a Ti, Deus, por essa oportunidade, a Nossa Senhora por estar conosco nesse estudo, enviando seus benfeitores para inspirar as nossas irmãs que estão dirigindo esse estudo e a todos nós para termos a capacidade de compreender essas lições e de buscarmos também, né, as nossas pesquisas, conhecer um pouco mais sobre a nossa querida mãe. Aproveita esse momento para pedir, mãe, sabedoria, humildade, nos ajuda a sermos mais simples, a encarar a vida com um pouco mais de simplicidade, a nos livrarmos, né, de tantas complicações, de tantas dores que tem acometido a nós e aos nossos irmãos. Então, pedimos por todos os que sofrem de qualquer tipo de enfermidade, principalmente aquelas ligadas à saúde mental, os nossos irmãos depressivos, os nossos irmãos que, por conta de sentirem tanta dor, pensam inclusive em partirem antes do tempo desta terra, né? Esquecendo da oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse planeta para nos aprimorarmos. Então, é uma oportunidade muito, muito, muito importante e que, devido ao esquecimento, muitas das vezes é negligenciado. Então pedimos, Mãe, que interceda por todos nós, por todos os irmãos que estão passando por dores na alma, nos fortalece, né, nos mantenha sempre pensando em Ti, pensando em Jesus, para nos ajudar nas nossas dificuldades, seja elas de qualquer natureza. Então, que a Tua presença esteja conosco e abençoe essa nossa semana que se inicia. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que seja. Meus queridos, gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão pelo estudo, pela oportunidade de estudarmos Maria juntos. E uma ótima semana a todos vocês, de muita paz, de muita luz, com Maria e com Cristo e com Deus no coração de todos vocês. Que A assim gente vai seja. conversando. Graças a Deus, que assim seja. Grande abraço, gente. Obrigado, viu? Até Linda mais. prece, Lara. Excelente.